Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Conversar um pouquinho sobre sociologia, falar sobre um tema importante dentro de sociologia. Queria falar com vocês sobre estratificação e mobilidade social. Anota aí, estratificação e mobilidade social, ok? Começando pelo conceito de estratificação social e falando sobre os tipos de estratificação social. O que a gente pode definir como estratificação social? Muito simples. Estratificação social é a divisão da sociedade em estratos, camadas, tá? Eu estou falando estratos no sentido de camadas sociais, tá ok? Então, estratificar uma sociedade seria dividir a sociedade em camadas sociais ou em classes sociais, como a gente usa normalmente, tá ok? Só que vocês vão ver que esse conceito de classe social, ele é um conceito, né, mais contemporâneo, tá ok? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá ok? Quando a gente fala em divisão da sociedade em camadas, normalmente a gente fala na divisão econômica, na estratificação econômica, ok? Como assim? A divisão da sociedade a partir da renda das pessoas, da renda dos indivíduos. Então a gente fala em classe alta, média, baixa, geralmente em função, né, da renda que as pessoas têm. Então elas são colocadas, né, em um desses três níveis normalmente. Acontece que não existe apenas a estratificação econômica, né, essa que a gente acabou de falar. A gente pode também falar, embora isso não seja muito comum, numa estratificação, por exemplo, política da sociedade, né? Ou seja, a divisão da sociedade em camadas considerando a distribuição do poder político. Se a gente fosse considerar, por exemplo, o poder político a nível executivo, né, a gente poderia colocar o presidente, né, depois os governadores, depois os prefeitos, né, e assim vai descendo. Em termos legislativos, a gente colocaria, né, senadores, deputados federais, né, estaduais, descendo até vereadores. Fala-se também em estratificação profissional, né, seria uma estratificação levando em conta o prestígio, né, e a valorização que determinadas profissões têm dentro da sociedade. Então eu estou passando isso para vocês saberem que existem, né, do ponto de vista sociológico, evidente, e o papo aqui é sociologia, né, existem formas diferentes de se estratificar uma sociedade, tá ok? Um outro tema importante aí dentro de estratificação social seria a gente falar sobre as formas de estratificação que foram surgindo, né, ao longo da história, né? Ou seja, a sociedade ela não foi sempre dividida em classe alta, média, baixa, né, considerando aí a renda das pessoas. A gente já teve outras formas de estratificação na sociedade e algumas sociedades ainda têm, né, uma forma de estratificação que não vê no fator econômico o fator assim determinante, embora ele tenha um peso evidentemente muito grande. Tá? Então vamos pegando a coisa numa perspectiva histórica, a gente pode falar, por exemplo, nas sociedades estamentais. O que eram as sociedades estamentais? As sociedades estamentais eram aquelas sociedades típicas do antigo regime, né? Típicas também da Idade Moderna, né? O antigo regime que vigorou na Idade Moderna. Mas essas sociedades estamentais, elas também existiram na Idade Média. O que caracterizava as sociedades estamentais? A divisão da sociedade ela não levava em conta o fator econômico. Ou seja, as pessoas não eram posicionadas, né, as camadas sociais não eram posicionadas de acordo com o poder econômico das pessoas, e sim com a condição de nascimento das pessoas. Então, eram aquelas sociedades típicas, realmente, conforme eu disse, da Idade Média e do Antigo Regime, né? Coisa que vigorou até mais ou menos o final do século XVIII. Ou seja, o que definia a posição das pessoas? A condição de nascimento. Nasceu o camponês, ela, né,
seria necessariamente camponesa, faria parte do campesinato. Nasceu nobre, nobre, nasceu burguês, burguês. Tá? Não havia mobilidade, praticamente não havia mobilidade social. Ok? Não havia. E é interessante que as sociedades estamentais, típicas do antigo regime, caso da França, por exemplo, antes da Revolução Francesa, eram sociedades juridicamente diferenciadas. As pessoas não tinham os mesmos direitos, né? Os diversos estamentos sociais não tinham os mesmos direitos. Alguns tinham mais privilégios, como era o caso da nobreza, como era o caso do clero, tá? Então, essas sociedades estamentais, elas foram suplantadas ao longo do século XVIII, né? Século XVII, século XVIII, mais intensamente a partir do século XVIII, né? Tendo como grande marco a Revolução Francesa. A gente pode falar também na sociedade de castas, um outro tipo de sociedade, seria aquela sociedade que você vê, por exemplo, na Índia, né? Embora depois da independência a Índia ela tenha passado por mudanças, uma constituição que teoricamente aboliu o sistema de castas, você ainda vê assim uma estruturação da sociedade que tem, né, no fator religioso o elemento mais determinante. Você tem, por exemplo, no topo da sociedade indiana, os brahmanes, né? Seria aquela elite que domina os textos religiosos, os Vedas, né? Os brahmanes estariam no topo. Abaixo tem outros segmentos, faixas, né? A coisa vem descendo até chegar lá na base com os Dalits, né? Que seriam os impuros, tá? Seriam, antigamente se chamava de párias, né? Uma grande parte da sociedade indiana que, infelizmente, na prática, ainda é muito discriminada. Eles são considerados impuros do ponto de vista religioso, né? Ocupam as piores funções sociais, né, lidam com cadáveres, limpam fossas, e são considerados cidadãos de segunda categoria, impuros do ponto de vista religioso. Então é um tipo de estratificação, né, de natureza religiosa. Você vê que o fator econômico aí, ele não é o determinante. Né? A gente tem até casos de Dalits, por exemplo, que tem uma condição, né, econômica muito boa, mas pela sua ascendência, né, ele é, do ponto de vista social, considerado como inferior, como uma camada inferior, tá ok? E finalmente a gente tem aí as chamadas sociedades de classe, são as sociedades contemporâneas, as sociedades surgidas após a Revolução Industrial, após o capitalismo industrial. As sociedades de classe, elas são essas sociedades, conforme a gente disse lá no iniciozinho do vídeo, determinadas pela condição econômica dos indivíduos. Tá? Os que têm um maior poder econômico, que têm uma renda mais elevada, eles representam a classe alta. Aqueles que têm uma renda menor, né? Mas não tão baixa, representariam as chamadas classe média ou classes médias, né? Às vezes as pessoas usam no plural, fala assim, classe média alta, classe média baixa, né? E finalmente lá na base, né, aqueles que são os mais pobres, que têm uma renda pequena, tá? Que ganham pouco, que geralmente constituem, evidentemente, a grande maioria da sociedade. Então aí você vê, por exemplo, uma característica interessante que nós encontramos nas sociedades de classe, nas sociedades contemporâneas, pós-capitalistas, que é a mobilidade social. A possibilidade de um indivíduo mudar de classe social, né? Ele sair da classe baixa e ir para a média, da média para a alta, tá? Ou o movimento contrário. Aliás, por falar em mobilidade social, é importante a gente destacar isso aqui, né? Porque eu falei lá no título do vídeo, estratificação e mobilidade social. O que seria a mobilidade social? A mobilidade social seria o deslocamento, né, do indivíduo de uma classe para outra. Essa mobilidade, é bom a gente frisar aqui, ela pode ser ascendente, ou seja, para cima, ou pode ser descendente, para baixo. Ou seja, quando o indivíduo sai de uma classe mais baixa e vai para uma classe mais alta, a gente diz que houve uma mobilidade ascendente. Se ocorre o oposto, ele da classe média, por exemplo, cai para a classe baixa, a gente diz que houve uma mobilidade descendente. Tá? Fala-se muito também, né, em mobilidade
vertical e horizontal. A vertical é essa que a gente falou, pode ser ascendente ou descendente. Agora, a mobilidade horizontal, o que seria? Né? Muita gente não sabe o que vem a ser isso. Como assim mobilidade social horizontal? Mas existe, gente. A mobilidade social horizontal ocorre quando o indivíduo muda, tá, de condição social, passa até a ganhar um pouco mais, né, ou muda de uma profissão para uma outra mais prestigiada, e, no entanto, ele não tem uma renda que permita ele, né, digamos assim, ser classificado como indivíduo numa classe acima da que ele está. Ou seja, ele muda de condição social por algum motivo, mas não o suficiente para mudar de classe social. Então há uma movimentação horizontal. A gente pode citar como exemplo, vamos pegar assim, tipo um profissional, né, qualificado, né, que, por exemplo, viva nos meios urbanos e que, de repente, a empresa o transfira para o interior, né, para uma filial no interior. Tá? Ele, evidentemente, nessa cidade do interior que ele vai viver, ele representa uma, digamos, uma elite, né? Mas no contexto da pirâmide social, né, como um todo, ele não mudou de classe social. Ele muda assim de condição, né, por ocupar, né, digamos assim, um papel social mais prestigiado no contexto em que ele está, mas não o suficiente para que ele mude, né, o seu status social no sentido de mudar, de subir de uma classe para outra. Tá? Então fica de olho nisso. A mobilidade social ela pode ser tanto vertical como horizontal. Pode ser ascendente, no caso da vertical, ou descendente. Tá? E para entornar o papo, né, o que determina a mobilidade social? Né? O que faz o indivíduo mudar de uma classe para outra? Evidentemente, a gente está falando aqui de sociedade de classe, sociedade contemporânea, evidentemente o que faz ele mudar de uma classe para outra é o aumento da renda. E o que determina o aumento da renda? O que determina o aumento da renda é a qualificação profissional do indivíduo. E o que determina, né, uma maior qualificação profissional? A educação. Né? Então, esse é o principal fator determinante da mobilidade social. Quanto maiores os investimentos de um país no ensino, na educação, né, maior será a possibilidade de mobilidade daquela população. Né? Maior será a mobilidade daquela sociedade. No Brasil, por exemplo, a gente observa um gargalo muito grande, né, os sociólogos falam sobre isso, né, nessa mobilidade social. Por quê? Porque os investimentos em educação, principalmente em educação pública, ainda não atingiram, né, um patamar que nós possamos entender que qualifique ou coloque em igualdade de condições, né, uma parcela significativa da sociedade para permitir uma maior mobilidade. Tá, ok? Então é bom ficar atento para o papel que a educação tem, né, como fator, como instrumento de promoção da mobilidade social. Claro que existem outros fatores, né? A sorte pode levar o indivíduo a, né, mudar de condição social, um casamento, sei lá. Mas, lógico, regra geral é a educação. Tá? Então isso é um tema bastante interessante e que já apareceu até como tema de redação. A questão da educação, o papel da educação como instrumento de promoção da mobilidade social. É isso, gente. Um beijão para vocês e até a próxima.